Olá, no dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência, e esse é o tema do Boletim Entrevista de hoje. Por isso eu estou aqui com a Andréa Sorice Genaro, que é doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais e também é chefe do Serviço de Planejamento e Controle da Coordenação de Gestão de Projetos e Inovação Tecnológica do INPE. Seja bem-vinda, Andréa. Olá, Samuel. Muito obrigada pelo convite da TV Câmara, pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema muito interessante. É isso aí. E já vamos começar falando sobre as dificuldades que as mulheres acabam enfrentando, né, no meio de pesquisa e ciência. Eu acho que para muita gente isso deve ser um paradigma, não deve saber que isso existe. Mas existe ainda assim muita dificuldade das mulheres no meio da ciência. Sim, eu acho que já começa com o acesso, né? As meninas, desde crianças, elas já não são tão incentivadas a participar das atividades assim de ciência. Desde criança, até os próprios brinquedos que são oferecidos para as meninas, né? Geralmente são bonecas, são casinhas, enquanto para os meninos eles têm já são ali incentivados desde da sua ali da primeira infância, né? A brincar com carrinho, com avião, com kit de mini cientista. Então já começa aí a primeira dificuldade. E isso vai se estendendo no período escolar, onde o que você vai ser quando crescer? Geralmente a menina ela não vai ter aquela primeira opção de pensar, eu quero ser cientista, porque não existe Esse estímulo, esse né? estímulo desde a primeira infância. E eu acho que esse é o primeiro desafio ali, né? A primeira dificuldade que E eu acho legal a gente passar para o pessoal que está nos assistindo que existe um dado sobre isso, né? A ONU, uma pesquisa da ONU revelou que 30% das mulheres no mundo, né, 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Ainda tem uma diferença muito grande, essa diferença é refletida também aqui no Brasil, né? sim, se a gente pegar os dados do IBGE, a nossa população hoje ela é distribuída quase que 50% homens, 50 mulheres, né? E você vê que dentro, não é que 30% da população é cientista, mas dentro do quadro de cientistas do Brasil, você tem aproximadamente 30% de mulheres. No Brasil, é mais ou menos essa proporção também, e no instituto onde eu trabalho, a proporção de mulheres e homens é 80-20. Eu acho que é interessante a gente também já discutir como que a gente muda, né, esse quadro, porque ao longo da história a gente tem mulheres cientistas muito promissoras. A gente pode estar perdendo grandes cientistas. Como que a gente incentiva as mulheres a procurarem essas áreas? Acho que um jeito de motivar as meninas a se interessar pela ciência é elas terem modelos a serem seguidos, né? Quando você pede para uma criança fazer um desenho, desenha para mim um cientista, provavelmente vai vir um desenho de um senhor de meia idade, já mais Um velhinho, estereótipo, o né? estereótipo, o cabelo branco, barba branca, óculos, jaleco, cara de maluco. E porque esse é o que passa para a sociedade, né? Que cientista tem esse estereótipo. Mas a partir do momento que você começa a trazer para a criança, olha, exemplos de cientistas mulheres, aí começa a mudar um pouco esse quadro. Acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado nas escolas. E a gente tem inúmeros inventos que a gente tem aqui disponível, né? Que são atribuídos a mulheres. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em cientista mulher, geralmente vem Marie Curie, que é Uhum. a mais conhecida de todas, descobriu a radioatividade. Mas hoje todo mundo usa celular, tem acesso ao Wi-Fi, né? E o pessoal esquece de Hedy Lamarr, que foi uma grande cientista. Além de ela ter sido artista de cinema, ela também foi uma grande cientista que desenvolveu toda a teoria, os primeiros dispositivos que permite hoje a gente estar utilizando todas essas tecnologias. E eu acho que a informação é uma ferramenta muito poderosa, né? Sim, A gente também teve um grande filme recentemente, Estrelas Além do Tempo, né, que sim. também mostra o grupo de cientistas, mulheres negras, que participaram aí da corrida espacial, né? E acho que só de ter esses filmes, esses exemplos, essa força da comunicação, já mostra que a gente está tendo algum avanço. Mas
O futuro é promissor? Você acha que a gente está melhorando? Acho que a gente está melhorando sim, sabe? Quando eu entrei em 95 na universidade mesmo, a gente tinha pouquíssimas mulheres matriculadas nos cursos de engenharia. Então eu me lembro, assim, a turma de engenharia elétrica tinha uma moça apenas, naquele grupo de quase 100 homens no primeiro ano de graduação. E hoje os dados apontam que a gente tem cerca de 20% de mulheres nas universidades, assim, estudando áreas de exatas. O próprio CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, ele foi feita uma pesquisa e o próprio CONFEA ele fala, olha, hoje existe no Brasil cerca de 20% dos profissionais registrados na área de engenharia, falando especificamente de engenharia, não de matemática, física, química, mas 20% são mulheres hoje. Então a gente vê que isso Já é um avanço, né? já é um Mesmo sendo avanço. 20%, já é um avanço. Isso, e ainda mais quando você leva em consideração que as mulheres começaram a ter acesso mesmo à universidade, com mais, assim, acesso mais ostensivo a partir da década de 1980. Então a gente viu, assim, tá tendo uma evolução ao longo aí dos últimos quase 50 anos, né? Então acho que está melhorando. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa hoje, né? Para as meninas pensarem também nas áreas de exatas, nas áreas técnicas, nas áreas de pesquisa, né? São áreas que, se você gosta, se você tem interesse, vale muito a pena correr atrás disso, mesmo não sendo o mais incentivado no início da carreira ou pela sociedade no início da vida. E o nosso boletim entrevista de hoje é bem rapidinho, Andréia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Até semana que vem com mais um Boletim Entrevista. É com vocês aí no estúdio.